Amém, irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele preparou para nós, separou para nós esse momento de podermos estar em Sua presença. Obrigado. Hoje eu creio que o nosso Deus, Ele não se esqueceu de nós, como sempre. Ele não esquece da sua igreja individual e coletiva. Hoje, com certeza, o Senhor já está nos alimentando nossa alma, o nosso espírito, alimentando as nossas vidas para podermos estar firmes, irmãos, contra as astúcias e as ciladas do inimigo. Na verdade, a palavra de Deus disse para que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes nós vemos isso, né, irmãos, o inimigo se levantando contra a nossa vida. Uma das armas perigosas do inimigo hoje, ele quer nos distrair. Ele está querendo distrair as nossas vidas para que não venhamos ter tempo, né, de ler a palavra, de orar na presença do Senhor e buscar em servir ao Senhor. Muitas vezes, né, nós nessa correria da vida que temos, nós deixamos até de orar, de buscar a presença do Senhor. A palavra de Deus, ela tem nos dado e tem nos trazido uma alerta, que todo mundo já sabe, está cansado de ouvir, que Jesus em breve vai voltar, né? A palavra de Deus está recheada desses versículos, dessa chamada. Jesus em breve voltará. Em outras palavras, ele fala assim: venham sem demora. Nos dias de hoje nós vemos muitas guerras, muitos conflitos, muitas pessoas morrendo até mesmo sem salvação em Cristo Jesus. E nós vemos isso em outros países e graças a Deus aqui em nosso país estamos ainda num sossego, né? Estamos sossegados, mas precisamos ficar alerta porque as coisas estão acontecendo, né? O inimigo está se levantando e tem aí pessoas morrendo sem salvação em Cristo Jesus. E hoje o Senhor, eu acredito que hoje, nesta noite, o Senhor vai também nos trazer alertas para as nossas vidas, né? Como nós já somos de Deus, né? Como nós estamos no caminho do Senhor, nós precisamos continuar servindo ao Senhor com alegria, né? E servir ao Senhor não é fácil, porque quando você serve ao Senhor, o mundo se levanta contra você, tentando barrar você de servir ao Senhor. Mas a palavra de Deus nos traz aqui conforto aos nossos corações. Nesta noite, eu acredito que o Senhor falará com cada um de nós de uma maneira abençoada nesta noite. Eu quero, em nome de Jesus, de convidar a igreja do Senhor para que abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Eu quero ler somente o versículo 13. Esse versículo 13 aqui nos chama a atenção como igreja do Senhor, para estarmos atentos o que o Espírito Santo está dizendo nos dias de hoje para a sua igreja. Eu acredito que você vai entender essa mensagem porque você já anda nos caminhos do Senhor, você já está crendo na palavra do Senhor, e esta palavra que estarei trazendo pela misericórdia do Senhor é só uma alerta para todos nós. Uma alerta para todos nós. A palavra de Deus diz assim no versículo 13: quem tem,
ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou ler mais uma vez. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fecha teus olhos, em nome de Jesus, faremos uma breve oração. Meu Deus e meu Pai, nós aqui estamos na tua santa e bendita presença. Nós queremos, ó Deus, no nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, ó Pai, entender, ó Deus, o recado do Senhor nesta noite. Queremos pedir, ó Pai, que o Espírito Santo tenha liberdade sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Queremos, ó Pai, nos dispor, ó Deus, a entender o recado do Senhor, para que venhamos, ó Deus, estar servindo o Senhor com alegria, em meio, ó Deus, aos problemas e às aflições, ó Pai, existentes, em nome de Jesus. Mas queremos também, Senhor, servir ao Senhor na confiança, ó Deus, e crendo que em breve Jesus voltará. Na confiança e entendendo que aqui não é o nosso lugar. Entendendo que o Senhor Jesus já preparou para nós as mansões celestiais, ó Deus. Por mais que aqui, ó Deus, temos diversos tipos de problemas, ó Deus, mas entendemos que não ficaremos aqui, subiremos com Cristo nos ares. Nós entendemos pela tua palavra e nos dá, Senhor, esse entusiasmo, Senhor, de esperar Jesus Cristo voltar para junto com Ele glorificar o nome dEle. Pedimos, ó Pai, a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui você percebe que João, ele fala aqui a palavra que ele traz para as igrejas, acredito no dia de hoje, na minha interpretação, ele fala para que as igrejas possam estar atentas e ouvindo o que o Espírito está trazendo para os filhos de Deus. Aqui ele fala que o Espírito Santo está trazendo, aqui ele fala que o Espírito Santo está trazendo algo de suma importância. É interessante. Para quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando. Quanto tempo o Espírito Santo está falando em nossos corações? Quanto tempo o Espírito Santo do Senhor está falando às igrejas? Qual é o motivo deste chamamento para que ouçamos e entendemos o que o Espírito quer dizer para as igrejas? Você consegue entender o que Deus requer da igreja? E eu vou dizer da igreja coletiva e da igreja individual que sou em minha casa, em meu trabalho. O que de fato o Senhor requer de cada um de nós? Já pesamos na balança? Já pensamos de fato o que Deus requer da minha vida? Já que eu represento o seu filho, o Filho de Deus, aqui na terra, onde eu ando em seus caminhos, o que Deus requer de você? O que Deus requer de cada um de nós? Apocalipse fala abertamente do recado de Jesus Cristo para a sua igreja. Interessante que no versículo 11, você conhece perfeitamente, ele fala assim: venho sem demora.
conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E ele vai dizendo, pela boca do servo João, ele fala: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Observa aqui João dizendo para a igreja do Senhor, para se manter firmes em suas promessas, nas promessas do Senhor. Ele nos chama a atenção para que venhamos a estarmos atentos na volta do Senhor Jesus Cristo. E ele deixa aqui em sua palavra os rumores da volta de Jesus Cristo. E ele fala em inúmeras coisas, de guerras, de conflitos. Ele fala de levantes, ele fala de perseguições, ele fala de muitas coisas simbólicas para nos alertar, irmãos. Para que não venhamos a sermos comparadas como as 10 virgens. Que 5 estava prudentemente atento que o seu Senhor viria. E as outras ficaram perdendo tempo. Quantas pessoas estão perdendo tempo dentro da igreja? Mas quantas pessoas estão na igreja, mas atentos naquilo que Deus está falando nos dias de hoje? Eu pergunto para mim e pergunto para você, eu já falei comigo mesmo. E perguntei para o Senhor se eu realmente estou agradando a Ele nas minhas manifestações, no meu viver. E falei para o Senhor: será que eu estou perdendo tempo? Me ensina a esperar o Senhor verdadeiramente, me impulsionando o entusiasmo do Espírito Santo na minha vida. Porque se um dia eu entreguei o meu coração ao Senhor, eu preciso crer pela fé na sua volta, na volta de Jesus. E João diz uma palavra interessante que muitas das vezes não damos importância. Não damos importância. Mas é o versículo que acabamos de ler. E o versículo que acabamos de ler vai falar: quem tem ouvidos, ouça. Isso é um chamar de atenção para a igreja. Se nós realmente temos ouvido e temos entendido o recado que a igreja, que os líderes, que os pastores, que as pessoas compromissadas com o Senhor está trazendo, precisamos estar atentos. Porque a palavra de Deus em outros textos diz: basta uma palavra para mudar a nossa vida. Uma palavra para mudar a nossa vida, o nosso comportamento. E João começa a escrever as cartas. E essas cartas foram enviadas para 7 igrejas na Ásia. Qual é, na verdade, o que de fato Deus queria com essas igrejas, entregando as cartas para essas igrejas? Nós podemos dizer que nos dias de hoje, Deus também se preocupa com as suas igrejas. Deus se preocupa com cada um de nós. Deus jamais vai querer que
pessoas venham se perderem. Porque o inferno não foi feito para as pessoas. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. E você percebe que muitas pessoas, neste mundo conturbado, pecaminoso, ainda estão preferindo servir o mundo do que servir a Deus. Infelizmente, e se elas não se arrependerem dos seus pecados, elas vão sendo convidadas a entrar juntamente com o diabo no inferno. Então o Espírito Santo está falando nos dias de hoje que em breve Jesus voltará. O que de fato estamos fazendo com as nossas mãos? O que de fato nós estamos fazendo com o nosso corpo, com a nossa vida diante do Senhor? Estamos perdendo tempo ou estamos ganhando tempo servindo ao Senhor? E eu gostaria de poder falar um pouco sobre esse assunto e trazer aqui, irmãos, um conhecimento até importante, um fator histórico. E nessa introdução que eu gostaria de poder falar com os irmãos, aqui fala que os profetas, eles estavam predizendo que Jesus voltaria. Quanto tempo faz, né? Quanto tempo os profetas levantaram e estavam falando da volta do Messias, de Jesus Cristo. A primeira manifestação de Jesus foi predita pelos profetas. E aqui diz a palavra, e foi cumprida com precisão. Apocalipse aqui já fala, pela boca do João aqui, que Jesus vai voltar. É justamente as palavras dos profetas há muito tempo atrás, falando, dando essa previsão que o Messias voltaria para buscar a sua igreja. Então, mesmo, aqui fala assim, contudo, nem mesmo os estudiosos das Escrituras, eles percebem que se tratava do Messias. Muitos estudiosos das Escrituras ainda, eles estavam meio perturbado, dizendo, será realmente que Jesus vai voltar? Hoje ainda tem muita gente crente, estudiosos da Bíblia, confusos, se realmente Jesus vai voltar ou não. E o mesmo, irmão, pode acontecer na segunda vinda de Cristo, quando ele for voltar, vai voltar para buscar a sua igreja. Tem muita gente ainda hoje dizendo que Jesus está demorando e talvez nem voltará mais. Tem muitas doutrinas pregando um evangelho conturbado. E eu estava vendo esses dias uma pessoa muçulmana dizendo e não crendo na volta de Cristo. Claramente está dizendo que Jesus realmente é um profeta que eles conheciam como profeta, e esse Jesus não ressuscitou de fato, e eles estão esperando quem? O Messias. Os muçulmanos estão esperando alguém que se chama Messias para estar vindo, e eles vão adorar quem? O anticristo, porque eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Quantas pregações hoje estamos vendo distorcida da palavra de Deus, e não esperando, como diz a palavra, que Jesus virá nas nuvens buscar a sua igreja. E muitas pessoas estão esperando Jesus a entrar na igreja, no templo, para adorar esse Messias, na verdade, que é o anticristo.
E a gente percebe pela palavra do Senhor, Jesus não virá aqui neste mundo. Jesus estará vindo nas nuvens, não pisará neste mundo, mas ele estará vindo nas nuvens buscar a sua igreja. A Bíblia cita isso, e a Bíblia cita que o Espírito Santo está falando nos dias de hoje, preparando a igreja do Senhor para subir. A igreja, o Espírito Santo está nos preparando para isso, para a volta de Cristo. Então nós precisamos, irmãos, buscar mais, a entender um pouco mais a palavra do Senhor. Não é somente saber, né, irmãos, que Jesus vai voltar, porque a Bíblia está explicando isso. Não é simplesmente saber que Jesus vai voltar. Precisamos estar nos preparando para subir com Ele. Isso é interessante. Não é importante, é importante saber que Ele vai voltar, mas é mais importante saber que eu posso, ou seja, que eu tenha salvação nele, esperando para que Ele possa voltar e nós subirmos com Ele. Amém, igreja? E se não tivermos atento, nós podemos ser surpreendidos com o retorno do Senhor. Por isso, é interessante que Jesus deixa avisos no Apocalipse, né? Em todo o Apocalipse nós vemos alerta para a igreja, né? Ficar alerta para a vinda do Senhor Jesus, para que nós não venhamos a ser pego de surpresa. Jesus deixou aviso aqui no Apocalipse, repetindo 7 vezes. Observa a palavra, 7 vezes João disse que Jesus vem sem demora. Interessante que eu estava lendo, aqui a Apocalipse fala 7 vezes, João dizia assim, ó, eis que venho sem demora, para nos ensinar como estar pronto e para receber Jesus Cristo. Ou seja, para que venhamos nós não esquecer que Jesus vai voltar. Quantas e quantas pessoas estão ainda cochilando? Quantas pessoas estão dormindo? Quantas pessoas são crentes? Quantas pessoas que cantam para Jesus ainda estão perdidos dentro da igreja? E quem falou isso foi um pastor, né? O Hernandes pregou a respeito disso. Muita gente está na igreja, mas perdido dentro dela. Isso traz um pensamento de que muitas das vezes estamos aqui, mas a nossa mente está lá fora. Muitas das vezes nós pegamos tanta coisa para fazer dentro da igreja, só como um ativismo. E ativismo dentro da igreja se torna um pecado, porque tira a nossa concentração de um objeto de adoração, que é o nosso Deus. É tão importante, irmãos, estarmos, é claro, juntos, cantando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Mas é muito mais importante quando nós entronizamos Deus em nossa vida. E quando nós esquecemos, né, de quem está do nosso lado para dar o melhor louvor ao nosso Deus. Olha que gostoso quando nós fazemos isso. Nós entronizamos o Deus, né, o objeto da nossa adoração, e damos a Ele a honra, a glória, porque Ele merece a nossa adoração. Então, quando nós viemos à casa do Senhor, quando nós entramos nos atos do Senhor, e começamos, na verdade, buscar ao Senhor,
e não olhando do nosso lado as circunstâncias, eu acredito que nós já não estamos mais perdidos dentro da igreja. Estamos adorando, estamos focando a nossa adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de poder colocar aqui alguns pontos que eu achei necessário para a igreja, somente para a igreja refletir, porque todos nós que estamos aqui somos evangélicos, somos crentes. Eu estou vendo aqui que somos conhecedores da palavra do Senhor. Mas é importante a gente buscar, a entender, ou até mesmo lembrar daquilo que o Senhor deixou registrado para que venhamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Aqui fala, como se preparar para a volta de Jesus? Alguém sabe me dizer como se preparar para a volta de Jesus? Muitos falam assim, é claro, eu ando nos caminhos do Senhor, aí eu faço o agrado ao Senhor, eu oro, eu leio a palavra, etc. É importante isso, Eu estou me esquivando das coisas do mundo, estou buscando o quê? A estar mais perto do Senhor. Tudo isso é importante, E através desses avisos de Jesus no Apocalipse, eu quero, em nome de Jesus, refletir com os irmãos, para nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Aí em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, observa o que diz a palavra do Senhor. Ele vai falar uma coisa interessante aqui. Voltar, às primeiras obras. Olha como é importante a gente lembrar disso. A palavra diz assim, no capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Observa, meu querido, eu quero fazer uma aplicação aqui nesse versículo. Como eu posso me preparar para a volta de Jesus? A primeira situação que eu coloco aqui, voltar às primeiras obras. Quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós entregamos a vida ao Senhor, você lembra como era? Quando eu não era crente, aí eu ouvi a palavra do Senhor, aí eu comecei a ir para a igreja, aí eu comecei a conhecer um pouco mais a palavra, aí eu comecei a cantar ao Senhor, e daqui a pouco o Espírito Santo tocou no meu coração, eu fui à frente e falei, eu quero receber a Cristo no meu coração. Você lembra como foi? Você lembra dessa transição da vida velha para a vida nova? É justamente essa visão que a palavra, eu gostaria de poder colocar aqui, lembrar como foi no meu primeiro caminhar com Cristo, lembrar como eu era, lembrar como eu fazia, como eu cultuava a Deus na minha vida. Porque quando nós começamos, na verdade, uma carreira cristã, era tudo maravilhoso. O fogo era alto no nosso coração. A chama do Espírito Santo queimava, E nos fazia, assim, incansável na obra do Senhor. Você lembra como era? Você queria fazer de tudo. Até quando estava chovendo, você queria ir para a igreja, cantar. Aí tinha acampamento, você corria lá, arrumava um dinheiro, porque você queria realmente cantar, você queria estar no meio das pessoas, você
sabe, o Senhor tocava no teu coração, você queria orar pelas pessoas. A chama do Espírito Santo era alto em nossas vidas. E tudo nos dava prazer de fazer. Pois bem, como se preparar para a volta de Cristo? Primeiro, voltar às primeiras obras. Lembrar como eu era quando eu me converti ao Senhor. Os meus primeiros anos de conversão. Lembrar disso. Lembrar o que realmente eu fazia. Como era gostoso estar em comunhão com os meus irmãos. Como era gostoso sentar e ouvir a palavra que o pastor estava pregando. Como era gostoso fazer parte do louvor da igreja. Como era gostoso estar em comunhão com a igreja. A chama do Espírito Santo era alto em nossas vidas. Por quê? Porque era tudo novo em nossos corações. Então, como eu posso me preparar para a volta de Cristo? É voltar a praticar tudo que era novo em nossas vidas. Está dando para entender? O primeiro ponto para a igreja. Como você era na sua conversão? Quando você entregou a sua vida a Cristo, como eram os seus primeiros anos? E aqui fala, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta das primeiras obras. A palavra de Deus fala a respeito disso, lembrar das primeiras obras. E a primeira coisa que precisamos fazer para nos preparar para a volta de Jesus é voltar às primeiras obras da salvação. Você lembra? Será que ainda dá para a gente voltar a ser como antes? Alguém lembra? O que você fazia quando você entregou o seu coração a Jesus? Aí passou 1 ano, 2 anos, e você passou pela classe, né, de novos convertidos, e começou a estudar. Aí o pastor veio, deu na tua mão, falou assim, você vai evangelizar tal pessoa. Aí você entregava um folheto e dizia, vamos na minha igreja, lá na igreja lá, o pastor prega e você pode entregar sua vida ao Senhor. Jesus pode mudar a sua vida. Não era assim que a gente fazia? Porque a chama do Espírito Santo era alta em nossas vidas. Mas passado alguns tempos, foram desgastando, né, irmãos? Pelos problemas da vida, pelas preocupações do dia a dia, pelos trabalhos árduos por muitas vezes, pelas preocupações essas coisas foram distanciando, né, de Deus, e não somos mais o que éramos antes. Mas uma das coisas que eu vejo aqui, nós ainda precisamos lembrar como éramos antes para Jesus, quando nós nos convertemos para Jesus. Para que a chama do Senhor venha ainda sobre nós com poder. Muitos cristãos começam sua vida na fé, empolgados, observa que nós falamos, pela energia de sua nova vida. Observa, irmãos, e depois vão deixando seus ministérios e sua dedicação à obra de Deus. Por que eles vão deixando? Então é preciso retornar aos compromissos, assumindo no altar de Deus, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério.
O apóstolo Paulo, ele fala para Tiago tudo isso. Ele fala para Tiago para cumprir o seu ministério, para fazer um trabalho como um evangelista, cumprir cabalmente o seu ministério, porque o mandamento de Jesus em pregar o evangelho precisa ser cumprido. O Senhor nosso Deus, através do Espírito Santo, Ele está falando para que a igreja possa ouvir a voz do Espírito Santo. Eu acredito piamente que o Espírito Santo está falando conosco, para que venhamos a lembrar das obras que já foram passadas, e nos apegarmos ao Senhor e dizer para o Senhor: eu quero voltar a ser como antes. Eu quero voltar a ser como antes. Assim eu estou me preparando para a volta de Jesus. Porque, irmãos, se nós deixarmos, ou se nós não lembrarmos daquilo que Deus, da obra que Deus fez na nossa vida, quando nos convertemos, tem muita gente que está parando no meio do caminho, porque não está suportando, irmãos, as circunstâncias da vida, os problemas da vida. A igreja está vazia. Os barzinhos estão cheios. Aí você vai e pergunta. Nós tivemos, né, irmão Wilson, lembra? Uma experiência. Eu vou contar daqui a pouco essa experiência que eu e o irmão Wilson tivemos. Aí você vai lá no barzinho e pergunta, vai evangelizar alguém no barzinho e pergunta: você já foi crente? Ele vai dizer assim: eu conheço, eu sou conhecedor da palavra. Está no barzinho. Uma certa feita nós nos reunimos aqui à igreja e falamos assim: vamos entregar uns folhetos, vamos evangelizar as pessoas. E nós saímos em grupo. Aí nós saímos, aí eu falei para o irmão Wilson assim, alguns irmãos estão com a gente no nosso grupo. Tem coragem? Falei para o irmão Wilson, tem coragem de entrar naquele bar e dar um folheto para cada uma das pessoas que estão sentadas naquela mesa, com um copo de cerveja, outros fumando? O Wilson falou assim: o senhor tem? Eu falei: eu tenho. Então vamos. Entramos lá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Recebe um folheto porque Jesus te ama. Recebe um folheto porque Jesus te ama. Aí eu falei: recebe o folheto para a mulher. Ela falou assim: eu já fui crente. Sério? Fui, eu sou conhecedor da palavra. Sabe aquela mulher que está tomando cerveja no balcão? É minha mãe. Vai lá evangelizar ela também. Aí nós fomos. Queridos, hoje a igreja está vazia. Os barzinhos estão cheios de pessoas crentes que não estão se preparando para a vinda do Senhor Jesus. E muitos que estão na igreja, cuidado. Porque muitos que estão na igreja estão cuidando das suas próprias vidas e deixando de se consagrar a sua vida ao Senhor. O alerta de Deus para nós nos dias de hoje é que Jesus está voltando e Ele vem sem demora. Então o alerta para todos nós é que venhamos a ficar atentos nos acontecimentos afins. Não podemos, irmãos, não podemos aplaudir o mundo. Precisamos aplaudir a Jesus. E muitos cristãos começam sua vida de fé empolgados, mas o passar do tempo, ele esmorece por causa dos problemas da vida. Está dando para entender, irmãos? Eu acredito que o Espírito Santo está falando com a gente nos dias de hoje. Eu acredito que o Senhor nos quer muito bem.
Eu acredito que o Senhor está falando com a gente hoje para a gente olhar o que nós estamos fazendo para Deus. Eu estou realmente agradando a Deus com as minhas coisas ou estou me distanciando sem perceber de Deus com os meus afazeres? Então o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. A gente pode até ler esse versículo no telão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suportas as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Observe o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, o pastor Timóteo. Ele pede para que o pastor Timóteo, ele não se desvia do caminho do Senhor, mas que cumpra as suas obrigações, né? Como homem de Deus. Ele fala para suportar ali, irmãos, as aflições. Tem muita gente hoje que eu conheço, já está desistindo da carreira cristã por causa dos problemas do dia a dia. Se Jesus suportou tantas aflições, tantos problemas, e ele fala assim, eu venci, nós podemos também suportar os problemas porque ele nos ajuda. O Senhor nos ajuda a suportar os problemas. O Senhor nos ajuda a vencer as aflições, porque ele venceu. Então a igreja do Senhor é alertada que Cristo virá, mas que venhamos a suportar as aflições que enfrentamos. Que essas aflições não venham nos distanciar de Deus. Então o primeiro ponto é voltar às primeiras obras. O segundo ponto aqui, irmãos, é arrependimento. No capítulo 2:16 de Apocalipse, João fala a respeito disso também. Versículo 16 do capítulo 2 de Apocalipse, diz assim, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Observa, o Senhor diz para a igreja nos dias de hoje, a palavra é arrependimento. Arrepender de tudo que tem feito, de tudo aquilo que te está desagradando a Deus. O Senhor fala, venho a ti sem demora. A palavra de Deus fala isso, venho a ti sem demora. Então o primeiro ponto fala a respeito de voltar às primeiras obras. E o segundo ponto fala que devemos nos arrepender. Como arrepender? Arrepender? Arrepender de tudo que nós estamos fazendo que contraria a vontade de Deus. Assim nós estamos nos preparando também para a volta de Cristo. Arrependimento é uma situação muito importante dentro daquilo que nós vemos para se preparar para a volta de Cristo. É arrepender de nós mesmos para agradar ao nosso Deus. E aí fala assim, a segunda coisa que nós vemos de arrependimento, a fazer para estar preparado para a volta de Jesus, segundo estas palavras, é se arrepender dos pecados. Arrepender dos pecados, distanciar dos pecados para nós agradarmos ao Senhor. A mensagem do evangelho pregado por Jesus no início do seu ministério terreno foi arrependimento. O Senhor começou, o seu ministério falando sobre arrependimento. Por quê?
Porque quem não se arrepende de si mesmo, não pode agradar ao Senhor. O pecado nos distancia de Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E a morte aqui representa o afastamento do homem de Deus. Então, tudo aquilo que anda pecando não agrada ao Senhor e não entra no céu. Então, nós precisamos rever nossa vida. Nós precisamos estar sempre em contato com a palavra de Deus e orando na misericórdia do Senhor para que Ele possa nos perdoar os nossos pecados. E aqui fala assim: isto será o que o Senhor quer ver em seus filhos, o arrependimento. Todos nós, seres humanos, somos, irmãos, pecadores. E a única solução é o arrependimento para a salvação. Eu não sei se você já passou por esse crivo, né? Quando nós nos santificamos ao Senhor, nós esvaziamos nosso coração de nós mesmos e começamos a buscar a presença de Deus. Aí, algo novo sempre vai acontecer com aquele que se aproxima do Senhor. O Senhor vai dando a sua bênção e tudo vai se abrindo aos nossos olhos. Aí quando nós começamos a olhar para nós e fazermos conforme aquilo que o nosso coração está mandando, entra o quê? O pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Então tudo aquilo que estava bom para mim, para você, quando eu estava agradando ao Senhor, e começa agora a me tornar uma vida ruim. Por quê? Porque eu estou distante do Senhor. Começo até então a notar que a minha vida não está legal. As coisas começam a acontecer. E muitas das vezes acontece dentro do nosso interior. E muitas das vezes acontece na nossa frente. Estamos bem com todo mundo. Estamos bem com todo mundo. Estou servindo ao Senhor, estou buscando ao Senhor, estou pedindo perdão dos meus pecados ao Senhor, estou no caminho do Senhor e daqui a pouco eu começo a deixar de fazer tudo isso. E a minha vida começa a ficar ruim. O meu espírito começa a ficar abalado. Então aquilo que eu estava bom para mim, não vai estar tão bom. Por quê? Porque eu deixei de buscar a presença de Deus. E às vezes até na nossa família, irmãos, acontece essa coisa. Está tudo harmonioso. Eu começo a deixar de buscar ao Senhor e começo a brigar com meu filho, começo a discutir com a minha esposa, Há uma desarmonia na minha casa quando eu deixo de buscar ao Senhor. Como eu posso me preparar para a volta de Cristo? É buscar as orientações na palavra do Senhor. É buscar a orientação que Deus tem para a minha vida na palavra do Senhor. O arrependimento te prepara para encontrar com Jesus. O arrependimento dos nossos pecados nos prepara a encontrar com Jesus. É um processo. Tudo é um processo, né? Mas é importante que quando nós ainda em vida, né, nós vamos estar o quê? Subindo os degraus da vida. E como subir os degraus da vida na fé, irmãos? É não deixar de buscar a Deus. O Senhor vai ter sempre os seus conselhos para que venhamos a ganhar e não perder. Para quem busca a orientação de Deus, vai se dar bem na vida. Mas aquele que deixa de buscar a orientação de Deus, pode se dar mal na vida. Aí você percebe que
que existem muitas pessoas que estão na casa do Senhor, buscando a orientação de Deus, por mais que ele é pecador na vida, por mais que ele é miserável na vida, ele está ouvindo a palavra de Deus, ele está se consertando quando ele está ouvindo a palavra de Deus, porque tem acesso a ouvir a palavra do Senhor. Mas quando ele começa a deixar de estar buscando a Deus em sua igreja, ele começa a estar agora se preocupando com outras coisas, aí ele percebe que as coisas não estão bem para ele. Ele começa a perceber que quando ele estava buscando o conhecimento, ouvindo o que Deus estava falando com ele e obedecendo, ele percebe que quando ele deixou de ouvir a palavra de Deus, ele percebe que as coisas estão ruins. Não tem mais harmonia. Não tem mais uma amizade com as pessoas. Começa até então, irmãos, começa até então na vida dessa pessoa a dar tudo errado. Você sabe o que eu estou falando. Porque quando uma pessoa se desvia do caminho do Senhor e não vai buscar a orientação de Deus, o que acontece com ela? Ela já não está mais se preparando para a volta de Cristo. Porque se preparar para a volta de Cristo também é enfrentar os problemas. E consegue enfrentar. Porque aquele que busca a palavra do Senhor, por mais problema que tenha em sua vida, quem luta por ele é o Senhor. Quem luta por nós é o Senhor. Por mais que nós compreendemos a palavra do Senhor e sozinho, não podemos lutar com as circunstâncias. Mas quando estamos na companhia do Senhor, Ele se inclina para nos ouvir e nos abençoar. No terceiro ponto aqui, irmãos, nós vemos conservar a coroa. Aqui no versículo 11 do capítulo 3, nós já até lemos. João menciona aqui a igreja do Senhor, e falando com seriedade, é claro, ele anuncia o que Deus colocou em seu coração para escrever. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o terceiro quesito aqui, irmãos, em preparação para a volta de Jesus, é conservar o que recebemos de Deus. Não podemos, irmãos, desperdiçar as bênçãos. E não recebais em vão a graça de Deus. A cada dia somos agradecidos com a capacidade para vencer as lutas. Observa, muitos não dão valor a isto. A palavra diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos ou destruídos. Elas se renovam em cada manhã. Quando nós acordamos olhando e falamos assim: clareou o dia. Talvez para muitos tão rápido, talvez para outros demorou. Mas você vê o cantar dos pássaros, você vê o sol raiando ou chovendo, você vê as nuvens ou o sol, mas você vê que Deus cuidou de nós durante a noite toda, a madrugada toda. Isso é uma dádiva de Deus para todos nós. E nós precisamos, irmãos, saber disso e dar graças a Deus por isso. Em tudo
Dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, a cada dia nós somos agraciados por Deus. E Ele nos dá essa capacidade de vencer. E Ele diz em sua palavra que devemos prosseguir. Devemos prosseguir. Aí fala, para onde, pastor? A Bíblia menciona até um versículo a respeito disso. Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Está lá em Filipenses 3,14. Talvez seja isso que Jesus quis dizer com a parábola também do talento, que deve ser multiplicado. Precisamos, irmãos, estar atentos para não perder as bênçãos de Deus. Conserve o seu dom para se encontrar com Jesus. É coisas, sabe, assim, que muitas das vezes passam despercebidos aos nossos olhos, a nós. O cantar dos pássaros, né? O raiar dos dias, em todo momento nós somos agraciados por Deus. Em todo momento o Senhor está nos protegendo das armas forjadas do inimigo. Quando você e eu, quando nós estamos atentos a essas pequenas coisas e agradecemos a Deus, é o motivo também de nos prepararmos para a volta de Jesus. Nas pequenas coisas, precisamos o quê? Dar graças a Ele. E muitas das vezes nós deixamos passar despercebidos e nem falamos, né? Nas nossas orações para o nosso Deus. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasceu. Muitas das vezes não falamos isso. Muitas das vezes, sabe o que falamos? Me dá, Senhor, eu preciso. É isso que acontece. Muitas das vezes com a gente. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me dá, Senhor. Abre uma porta de emprego para mim, Senhor. Senhor, eu preciso. Nós somos muito pidões e poucos agradecidos ao Senhor. Mas nas pequenas coisas, quando nós agradecemos ao Senhor, isso quer dizer que nós estamos nos preparando para a volta de Cristo. Queridos, eu não sou perfeito. Eu estou pregando uma palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração. Mas eu preciso de Deus na minha vida. Muitas das vezes também eu sou um grande pidão. Mas eu preciso ver as pequenas coisas que Deus tem feito na minha vida, na minha família. Né? Preciso ver. E preciso realmente ver isso e falar. Agradecer ao Senhor. Porque uma pessoa agradecida, ela vai longe. Mas uma pessoa ranzinza, ela não vai muito longe. Né? Então, ingrato, isso mesmo, ingrato, né? Não vai muito longe. E Deus requer isso de nós. Deus quer nos trazer as suas bênçãos, né? Para que venhamos vencer os obstáculos da vida. E nós já somos vencedores. Tomamos posse disso para a glória do Senhor. A Bíblia também fala guardar as vestes, né? Lá em Apocalipse 16, versículo 15, ele vai falar a respeito disso, guardar as vestes, né? A Bíblia fala, está alertando a igreja, para que a igreja se prepara, se conserva, né? Para encontrar com Jesus. Eis que venho como vem o ladrão. Olha o que diz a palavra. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Observe o que diz a palavra. Então, a quarta coisa necessária em preparação à volta de Jesus é guardar o quê? As vestes. A nudez na Bíblia, irmãos, é símbolo de pecado e vergonha. A nudez
na Bíblia é símbolo de pecado e vergonha. Por isso o servo de Deus deve estar preparado como alguém que se veste para sair, né? Para sair. E como o povo de Deus, quando saiu do Egito, estava de lombos cingidos, sandália nos pés e cajado nas mãos, pronto para marchar, né? Então precisamos nos preparar para dar bons testemunhos. Precisamos nos preparar para dar bom testemunho, né? Então nós precisamos estar atento em tudo, irmãos. Agora, é difícil, pastor? Sim, é difícil, irmãos. É complicado isso. Mas nada é impossível. Porque o próprio Deus vai nos alertando. É tão importante. Deixa eu tomar água aqui. É tão importante, irmãos, e necessário estar juntos com os irmãos. Estar num domingo como esse, né? Tirando um tempo para reflexão, porque o Senhor está falando com a igreja. O Senhor está nos instruindo. Como de fato eu preciso fazer para receber Jesus Cristo, ir ao encontro de Cristo? Eu preciso estar apercebido. Eu preciso estar atento nas coisas que estão acontecendo. E eu preciso fazer aquilo que Deus está pedindo para eu fazer. Mas como eu vou fazer se eu não estou ouvindo a voz do Espírito Santo? Como eu vou entender se não tem ninguém que explique isso para mim? Então é o momento oportuno da gente estar o quê? Juntos e misturados e ouvindo a palavra do Senhor. É claro que o Espírito Santo fala em cada coração. O Espírito Santo tem esse livre acesso, a liberdade de falar com a gente, né, em especial. E da forma que ele fala, nós vamos entendendo o que eu preciso fazer para me preparar para a volta de Cristo. Eu pergunto para você, você está entendendo a mensagem de hoje? Você está se preparando para a volta de Cristo? Como crente, como igreja individual e coletiva? Está se preparando para isso? O que você está fazendo? Está agradando a Deus ou não? Então nós vemos aqui, né, o Senhor falando com a gente. Até no vestir, o Senhor está falando com a sua igreja. Não é de qualquer jeito que a gente vai se apresentar ao Senhor. Eu vejo aí, irmãos, nas igrejas hoje, infelizmente, né? Eu não sei se você tem esse mesmo pensamento que eu tenho. A igreja é o lugar de reverência, de respeito. Eu vejo aí as igrejas aí, pessoas vindo de short, homens vindo de shorts, irmãos, de camisa regatas, sabe? Cantando na frente, sabe? Tá muito bagunçado. Tá muito bagunçado. E outras coisas mais, que nem vou falar, né? Fazendo os passinhos, né? De música comum, popular. Que isso? O nosso Deus, ele tem que ser reverenciado. Então não é de qualquer jeito que eu vim para a igreja. Né? Meu pai me ensinou que quando eu vim para a igreja, eu preciso me preparar para vir para a igreja. Preparar. E as roupas que eu vim para a igreja não são qualquer roupa que eu vou dormir. Tem gente que vem de pijama para a igreja. Pelo amor de Deus. Coisa louca. Então, a Bíblia fala que precisamos guardar as nossas vestes, nos santificar ao Senhor e apresentar as nossas vidas ao Senhor para que sejamos um instrumento, que sejamos usados por Ele. Como Deus vai usar uma pessoa de qualquer jeito? Que ela não pode. Deus não usa. Deus não usa qualquer um. Deus escolhe as pessoas que o buscam
as pessoas que respeitam, as pessoas que têm intimidade com Ele. Então, o Senhor pede para que venhamos guardar as nossas vestes, as nossas vidas. Senão, vai dar errado. A palavra também fala em Apocalipse 22, versículo 7. 22, versículo 7. Ele vai falar sobre guardar a palavra. Olha que importante também esse item, guardar a palavra. Diz assim, ó: eis que venho sem demora. Você percebe que nós estamos lendo, ele falando assim, eis que venho sem demora. Ele está citando 7 vezes, eis que venho sem demora. Né? Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Senhor está falando com a igreja. Nós precisamos guardar a palavra dessa profecia. Mas como guardar, Senhor? Como guardar, igreja? É praticar. É saber o que estamos falando. Davi falava assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como era a vida de Davi? Davi amava estar na casa de Deus. Davi reverenciava-se ao Senhor. Davi cultuava a Deus e dava bons testemunhos. Então, guardar a palavra aí é estar em contato com Deus. É procurar conhecer um pouco mais ao Senhor. É estar na presença de Deus, reverenciando um Deus vivo e verdadeiro. Como podemos nos preparar? É guardar a palavra de Deus em nosso coração. Como podemos nos preparar para a volta de Cristo? É guardar a sua palavra em nossos corações. Alguém que guarda a palavra no coração, né? Não é esse alguém, né? Não é esse alguém que vai estar aplaudindo o mundo. Quem guarda a palavra de Deus em seu coração repudiam as coisas do mundo. Não faz conforme aquilo que o mundo requer dessa pessoa. Querido, vou parar por aqui, né? Eu tenho mais 2 itens a falar aos irmãos, mas não vou falar porque as horas estão se avançando. Mas eu vou parar por aqui. Essas 5 itens, você percebe que o Senhor fala tremendamente. Eis que venho sem demora. Em todos os textos que acabamos de ler, ele fala, eis que venham sem demora. E como nos preparar para Deus? É guardar também a palavra do Senhor. Amém? No nome de Jesus. Fecha teus olhos, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Meu Deus e meu Pai, nós aqui estamos, Senhor, na tua santa e bendita presença. Louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome. Porque a tua palavra é verdadeira, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos aconselha, ó Deus, a estarmos sempre em contato com as recomendações dela, Pai. Peço ao Senhor que tu venha estar conosco, nos ajudando a crescer, nos ajudando a vencer também as circunstâncias e obstáculos da vida, Pai. Eu peço a tua bênção sobre o teu povo. Eu peço assim, em nome de Jesus. Amém